Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo, iniciando mais uma semana, finalizando a outra e agradecendo a Deus por estarmos juntos, unidos nesta egrégora aqui do canal, com muita gratidão, muito carinho. Hoje é dia 23 de junho do ano de 2024. Vamos entrando na nossa comunhão com Deus, na nossa ligação com Deus, agradecendo a você que está ouvindo ao vivo ou gravado este Evangelho no Lar, pedindo a você que possa curtir, deixar um comentário que ajuda a este conteúdo a chegar a mais corações amigos. Deixe a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho no Lar, direcionando também as suas forças espirituais para alguém neste Evangelho. Vamos dedicar também as boas vibrações aos irmãos e irmãs que muitas das vezes nos pedem preces, doações de energia durante a semana, sabendo que somos espíritas, espiritualistas. Muitos pedidos chegam até nós, então se você está lembrando de alguém, já pode trazer no início aqui agora do Evangelho no Lar, e vamos pedindo a autorização ao nosso amigo Mestre Jesus para iniciarmos este Evangelho, nos ligando a Deus, sentando aí numa posição mais confortável, neste momento também de recebermos os fluidos iniciais deste momento de oração, de ligação, de conexão com Deus. E pedindo a espiritualidade amiga, essa que nos ajuda tanto, não só aqui no canal, quando realizamos o Evangelho no lar, em casa, nos ligamos a benfeitores que nos ajudam nessa encarnação, amigos espirituais que zelam por nós em outras existências e nessa, familiares que já estão no plano espiritual, que também torcem por nós. Então, neste momento, vamos nos conectar. É momento de prece, de agradecimento, de ligação a Deus. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga, neste momento estamos aqui, Senhor, encarnados e desencarnados, juntos no mesmo propósito. Elevar os nossos pensamentos, abrirmos para os conhecimentos que virão a partir de agora neste Evangelho. E por isso eu peço a intuição necessária, o direcionamento da minha voz na vibração para os que ouvirem este Evangelho ao vivo ou gravado, possa receber um pouco de luz, de esperança, de amor. E Mestre, se tiver alguém nos ouvindo aqui, em qualquer região que essa pessoa esteja, necessitando agora de uma troca energética, que os benfeitores espirituais possam localizar e enviar as energias necessárias e a fluidificação das águas. Agradecemos por este imenso compromisso e por esta oportunidade, que assim seja. Graças a Deus, mais um Evangelho no Lar, falando aí o último que nós vamos falar sobre o apego e o desapego, um tema muito importante que a espiritualidade pediu para trabalharmos aqui no Evangelho, para direcionarmos as nossas reflexões, lembrando que nós estamos encarnados na matéria. Então, o processo de desapego é muito complexo e difícil e não ocorrerá da noite para o dia, assim como qualquer outra má tendência que nós tivermos. Estamos aqui no Evangelho apresentando propostas, apresentando algumas ideias, mas cada um de nós sabe a maior dificuldade que nós temos em uma encarnação. Talvez você está ouvindo este Evangelho e diga: eu sou completamente desapegado. Se eu desencarnar aqui agora, eu não ficarei apegado a nada, nem a ninguém, nem a algum sentimento,
nem ao meu trabalho, nem a meus amigos, nem à minha família, nem aos meus animais de estimação. Ótimo, que bom. Você já conseguiu vencer essa etapa na sua vida. Talvez você tenha que vencer outras más tendências, porque se estamos aqui encarnados, alguma ou outra coisa nós ainda temos que resolver, exceto para os espíritos já muito evoluídos. Como nós sabemos que a maioria da população ainda está enfrentando as suas provas, expiações, ou seja, as suas dificuldades, vicissitudes, a grande maioria de nós, e eu me incluo, temos algumas dificuldades a rever, a aprender novamente. Então, reencarnação é um reaprendizado. Nós precisamos implicar em alguns aprendizados que nós não olhamos com a devida atenção no passado. E provavelmente, inspirados que estamos pela espiritualidade e intuídos a falar desse tema, entendemos que estamos vivendo em uma sociedade em que o apego tem sido demasiadamente exposto para nós, como se a nossa felicidade estivesse pautada em questões materiais, em objetos de desejo, de compras, etc. Talvez então este conteúdo já não seja necessário para você, mas seja para outra pessoa, para pensar nos acúmulos materiais e como isso pode ser problemático, tanto para a nossa saúde mental e principalmente para o nosso estado de espírito, a nossa espiritualidade. Então entendemos, uma vez que estamos num corpo físico, temporariamente, para passarmos por um processo de vida, aprendizado e crescimento. E tudo, absolutamente tudo que temos aqui é empréstimo de Deus e é passageiro. Todas as pessoas, situações, família, animais, os nossos queridos filhos de estimação, as propriedades, o dinheiro, o trabalho, o diploma, enfim, tudo é passageiro. Somos então algo que é a essência espiritual de Deus em nós. Essa essência, ela não é tirada. Ela sim nos pertence. O único bem material, então, que, entre aspas, é material, temporariamente, porque estamos também materializados neste corpo, seria a nossa consciência, é o bem, talvez, que menos olhamos na encarnação. Preocupados que estamos em angariar frutos materiais, nos esquecemos muitas das vezes de olhar para o espírito e para o conhecimento. Duas asas, então, que ajudarão e muito na nossa evolução enquanto espíritos. Falávamos, então, no evangelho passado, do bem que não é tirado de nós, que é o conhecimento e a evolução moral. Então, o que nós aprendemos numa encarnação fica e fixa em nós. Temos usado muito essas duas palavras, de ficar e de fixar, porque fica pela eternidade estes conhecimentos e vai fixando. O que significa esse fixar? Por que eu utilizei em todos os evangelhos sobre o apego e o desapego? Porque quando fixa um conhecimento em nós, nós não precisamos mais buscá-lo. Ele é a nossa própria vivência. Um pensamento de que nós tenhamos de qualquer assunto, quando nós sabemos, ele vem naturalmente. Não precisamos ficar buscando. Vou dar um exemplo material. Uma pessoa que trabalha num setor há mais de 20 anos, conhece todo o setor, ele não precisa ficar mentalizando muito sobre como executar aquele serviço. Ele vai e executa, simples assim. Numa leveza, numa rapidez, pontualmente ele vai executar este serviço naturalmente. Diferente do que está se iniciando no primeiro ano de trabalho, que vai com mais lentidão, com mais cautela. Ele tem que buscar o conhecimento, tentar lembrar. Uma vez então o conhecimento fixando em nós,
executaremos este aprendizado de forma natural. Assim, então, são os espíritos superiores que circulam e que encarnam ou reencarnam na Terra para um propósito ou para uma missão. Eles simplesmente são o conhecimento. Eles não precisam falar sobre não julgar, porque o não julgamento já vive com eles. Vocês, enquanto espíritos ainda em construção, se vocês chegarem perto de um espírito evoluído, vocês perceberão que ele não precisa falar sobre o não julgamento, porque ele já não julga ninguém. Um espírito extremamente evoluído, ele nem precisa falar sobre o amor. Ele fala por caridade para nós que ainda estamos aprendendo a amar. Ele simplesmente ama. Ele executa o amor em cada milésimo de segundo do seu viver. Para com todos, para com todas as criaturas, para com a natureza. Tudo em sua volta exala amor. Então, nem precisa falar sobre o amor, mas por caridade, eles ainda falam, escrevem textos, livros, nos dão dicas, graças a Deus, porque aí temos muito material para estudar. Jesus, imagina quem encontrou com Jesus enquanto ele esteve aqui durante um curto período. Jesus não precisaria nem de abrir a sua boca verbalmente para dizer sobre o amor, porque ele exalava, ele respirava, ele executava o amor, mas ele, com a imensa caridade, falou sobre o amor, sobre o respeito ao próximo, sobre o não julgamento. Pessoas, então, que estiveram muito próximos a esses espíritos evoluídos, podemos dar o exemplo aqui de Jerônimo de Mendonça, o gigante deitado, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier e tantos outros que estiveram aqui na Terra, Francisco de Assis. Em muitas mensagens de histórias dessas pessoas, quantos relatos nós temos de pessoas que só de aproximar da rua de onde Chico estava, 3, 4 quarteirões antes, já sentia a energia poderosa, e poderosa entende-se aqui de amor, que o Chico exalava. Muitos só de pensarem que estariam com Chico na próxima semana já sentiam as irradiações de amor. Chico então não precisaria nem de abrir a boca para falar sobre o amor. A sua vida, o seu exemplo era o amor. E era também o desapego em todas as situações. Então, estes espíritos evoluídos nos dão o exemplo do desapego. Observe então a vida de Chico Xavier. Tudo que Chico ganhava materialmente, em muitos momentos ele recusou. Quando a pessoa insistia muito, ele passava imediatamente a doação para frente. Quantas pessoas chegavam perto do Chico para doar? Vocês acham que para doar dinheiro? Não. Terrenos, fazendas, casas, joias, relógios de preço exorbitante. Chico recusava educadamente, mas quando a pessoa insistia muito pelo favor prestado, Chico doava para alguma instituição ou estimulava a pessoa. Às vezes a pessoa queria doar um terreno para o Chico. Ah, Chico, eu tenho um terreno, eu gostaria de doar para a instituição. Não, meu irmão. Lá na sua cidade tem a instituição tal, doe para eles. Faça melhor, além de doar o terreno, vá trabalhar nessa instituição. Vá ver como é a caridade com seus próprios olhos. Execute-a com as suas mãos. Ah, Chico, eu queria muito vir para cá, montar um centro espírita com você. Não, meu irmão, monte lá na sua cidade. Nós somos como postes de luz, precisamos nos espalhar. As pessoas queriam apegar perto do Chico, né, pela sua emanação de amor, de carinho, e assim deve ter ocorrido com diversos espíritos. Alguns nós não temos muito relatos, mas os que nós temos, Jerônimo de Mendonça também, muitas pessoas queriam ficar próximas ali. E lembrem-se,
o que nós já conversamos aqui. O desapego traz então uma leveza. E lembre-se também, desapegar não é não ter, não é não vivenciar, porque nós precisamos do material até mesmo para fazer a caridade. Se não fosse o carro, talvez, nós não poderíamos ir a longas distâncias, levar a palestra, levar o alimento, levar o evangelho, se não fosse os ônibus, os aviões, os barcos. Se não fosse também o dinheiro para comprarmos a passagem. Estamos ali no centro, precisamos do dinheiro para as cestas básicas, para pagar a energia do centro, os impostos, enfim, quando a casa é alugada, o aluguel. Tudo isso requer financeiro. Falávamos então no passado aqui, nos outros evangelhos, em vivenciar a extensão do dinheiro, mas sem que ele domine as suas ações diárias. Portanto, quando você não consegue se controlar nos excessos, não é você que domina a situação. E nós estamos aqui, e esse domínio, entende-se, pessoal, não com arrogância. Domínio aqui eu estou falando de controle, de bom senso, de usar com sabedoria e leveza os empréstimos que nós temos, que Deus nos angaria durante a encarnação. Seja ele o que for, bens materiais, conhecimento também. Nós falamos aqui muito no Evangelho também sobre o apego de coisas que não são palpáveis, não são materiais. Como relações amorosas, relações familiares, também são passageiras. Estamos em tal situação. Estamos diretor de uma empresa, estamos gerente. Estamos nessa profissão, estamos com essa pessoa, porque é passageiro. Ah, mas eu vou viver a vida toda com meu parceiro, com a minha parceira? Tá ótimo, pode ser que sim. Pode ser que na programação vocês combinaram um casamento muito longo. Porém, todavia, no entanto, há ainda o momento da morte, da separação, que também precisamos olhar com carinho para isso. E nós já explicamos aqui de que forma, então, vivenciarmos muito bem a cada momento do lado de quem amamos, aproveitando as oportunidades de boas conversas, nos momentos de lazer também, porque chegará um dia que iremos então nos despedirmos dessas pessoas temporariamente também, obviamente. Porque aprendemos aqui no Evangelho também que os laços familiares e amorosos não se rompem no mundo dos espíritos. Se rompe aqui na Terra, mas, em alguns casos, às vezes, quem amamos parte na nossa frente. 10 anos antes, 20, 30, e precisamos então seguir as nossas vidas. Por isso, então, que precisamos de autonomia e controle do nosso próprio viver, da nossa saúde física e mental. Então, trabalhar o desapego é trabalhar a saúde emocional. E eu vou repetir para que se fixe em nós. Desapegar não é utilizar o bem. Tem até um conto budista muito interessante que fala sobre o desapego, não vou lembrar aqui com detalhes, mas ele está me vindo aqui na mente agora, que falava de um monge budista que falava muito sobre desapego, sobre não se apegar às coisas materiais. E ele tinha uma caneca preferida, só gostava de tomar chá e água naquela caneca. E aí os seus discípulos que ali estavam falavam: mestre, eu não entendo. Você diz que é para nós desapegarmos de pessoas e materiais, enfim, de tudo que está à nossa volta. Porém, o senhor é apegado a essa caneca. Como o senhor enxerga esse apego? E ele falava: sim, mas eu não considero um apego. Eu gosto tanto dela e sei que um dia alguém vai chegar aqui e por acidente vai derrubar e ela vai quebrar. Ela vai ou vai trincar e eu vou precisar jogá-la fora. Então, por isso, eu aproveito todos os momentos dela. Quem me deu essa caneca foi uma pessoa especial. E quando eu bebo chá, eu me lembro dessa pessoa.
E olha que interessante, a luz do sol reflete nessa caneca. Eu fico feliz. Então eu vou utilizá-la de maneira bem consciente, com muito amor, com muito carinho, respeitando que ela é apenas uma caneca, que ela não me trará essa pessoa de volta. E sei que um dia eu vou me despedir dela, seja ela quebrando ou eu partindo para o plano espiritual. Por isso eu aproveito esses momentos com sabedoria. Mas, se não tiver ela, eu vou continuar bebendo meu chá, a minha água em outra caneca. Eu não vou deixar de viver, então, se eu não tiver essa caneca. Entendemos, então, aí a lição que ele quis passar. Podemos vivenciar e amar as pessoas e as situações sem nos apegarmos e sem paralisar a vida quando não tivermos. Então, se você tem uma situação financeira e você perdê-la, porque pode acontecer, você vai deixar então de viver, como muitos já fizeram. Tem até um caso, por exemplo, de um irmão que ele suicida, infelizmente, devido à sua empresa falir. Quem nos conta esse caso, se eu não me engano, é Divaldo Franco. Ao chegar ao plano espiritual, se recuperar, ele fica desesperado e pergunta: e a empresa? E os meus filhos? E aí os benfeitores falam com ele: ó, meu irmão, graças a Deus, depois de algum tempo que você faleceu, 2 ou 3 meses, a economia mudou e a sua empresa voltou a florescer e cresceu ainda mais. Hoje seus filhos estão bem. E Divaldo Franco, nessa palestra que ele fala sobre isso, ele fala até sobre esperarmos 1 minuto a mais, 1 semana a mais, 1 mês a mais, que tudo pode mudar. Como tudo muda mesmo. Às vezes em 1 semana acontecem muitas reviravoltas. E ele se desespera ao ver a empresa falir e desiste da existência. Chega ao plano espiritual, então muito atormentado, e depois ele vê que se ele tivesse esperado 40, 50 dias a mais, na fé, no amor, tudo se restauraria. Ou não. E se não se restaurasse, ele também deveria continuar, porque do que vale as coisas materiais frente à oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui no laço físico, temporariamente, em aprendizado. Fixando então em nós o que é de melhor para o nosso futuro. Então, se queremos um amanhã com flores, ficamos aqui e agora no amor e na construção interna. Então, esse caso do monge nos reflete o quê? Utilizemos o material, sem deixar que ele fixe em nós. O que tem que fixar é a experiência da vivência material. O que eu estou utilizando esse material? De que maneira eu estou utilizando? Para o bem ou não? De que adianta você ter um bem se você utiliza-o egoístamente? Com egoísmo, só você pode utilizar. Ninguém pode pôr a mão. Você tem uns ciúmes. E no Evangelho vai nos dizer: o egoísmo, os ciúmes, 2 chagas problemáticas. Ah, não, esse bem é meu, ninguém toca. Não posso dar carona no meu carro novo. A pessoa vai sujar o meu carro. Então, nós estamos utilizando esse bem de maneira egoísta. Nós estamos utilizando um bem, deixando que o material fixe em nós e não a experiência. Então, veja a diferença. A experiência pode fixar como positiva, produtiva. O bem material irá acabar ou um dia iremos nos despedir dele. Da mesma forma, as pessoas, o físico dessa pessoa pode modificar. Nós nos modificamos a cada 5 anos, a cada 1 década. Envelhecemos, o nosso corpo modifica. Quando nós estamos relacionando com o outro pela sua essência, pela alma que vive dentro do sujeito, fixamos então as experiências da alma, da essência psicológica do indivíduo. E não do corpo, porque o corpo é passageiro,
ele pode sofrer alterações, transformações de acordo com a nossa programação reencarnatória. Hoje temos um corpo dessa forma, amanhã teremos de outro. Tem pessoas que mantêm no mesmo formato a vida toda. Pode ter, mas ainda assim ao envelhecimento mudamos, modificamos a cor do cabelo, enfim. Se estamos então com o outro fixado no físico, o que acontece conosco? Apego à forma física. Se essa forma física modifica, eu modifico o meu sentimento. Então não era amor, é apego. Entendem a diferença? Agora, quando eu fixo no interior, no sujeito, com as suas problemáticas e soluções da vida, eu então me ligo a um sentimento de amor, à alma, ao espírito da pessoa. Aí entra o amor, verdadeiro e puro, o sentimento que Jesus nos ensinou. Quando eu olho então o amor desta maneira, eu tenho um desapego da forma. Então eu não deixo o material dominar, porque toda vez que o material domina, eu vou para as paixões. E paixão é emoção, é passageira. Ela passa. Quando vem um objeto mais novo, eu me apaixono de novo. Então, quando eu fixo no material, toda vez que surge uma novidade, eu vou querer o novo. Por isso que pessoas não podem ser tratadas como objeto material. E nem o objeto material pode ser tratado com paixão. Senão eu vou buscar a dopamina de querer sempre o novo, o novo, o novo. E eu não vou ter ali um equilíbrio. Então eu quero a todo ano trocar e posso colocar minha saúde financeira em risco. Obviamente. Porque eu estou apegado ao novo. Eu não respeito então que as coisas mudem, que modifiquem. Então, neste último evangelho falando sobre o apego, último que eu falo dessa sequência, tá, pessoal? Falar sobre o apego, nós devemos ler sobre o apego, o desapego, sempre, porque eu entendo que a maioria de nós somos apegados em algum setor. E me recordo do livro Voltei, do irmão Jacó, inclusive tem um estudo aqui do canal. Ele, espírita, palestrante, esclarecedor de reunião mediúnica, doou muitas coisas em vida para o Centro Espírita, inclusive doou alguma contribuição para o Chico, e o Chico doou para a FEB fazer o parque editorial. Mas curiosamente ele chega no plano espiritual e ao sair do corpo físico, ele percebe que os objetos do seu quarto tinham uma irradiação. Tem esse capítulo, nós estudamos aqui no canal. Essas irradiações se ligavam a ele. E o espírito de Bezerra até fala com ele que em algumas coisas ele ainda foi apegado. Mas imagine quem é apegado ao extremo. Então, pessoal, o desapego dos bens terrenos, seja qual bem for, no livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, no capítulo 92, ela vai falar sobre: não coloques as tuas aspirações no entretenimento, viagens, festas, etc. Mas ela fala embaixo, caso te surjam as oportunidades para vivenciá-los, muito bem, aproveite e constatarás que estes prazeres passam, como outras satisfações quaisquer, deixando-te ansioso por novas ocasiões de fruí-los e assim incessantemente. Ou seja, o que a Joana está falando aqui? Surgiu uma viagem, uma festa, algo de lazer, vai, faça sim. É bom para o nosso descanso mental. Porém, não coloque as suas aspirações só nisso. Busque também o prazer por coisas que não são só materiais. Porque um dia essas coisas acabarão. E se nós colocamos aspirações somente em viagens e lazer,
Nem sempre nós podemos, porque temos o trabalho, às vezes não temos uma condição financeira, e aí podemos entrar num processo de angústia, tristeza, processo depressivo. As nossas aspirações, nós podemos gostar de viajar, de ter o lazer, sim, mas não pode ser apegado só nisso. Então olha aí o apego também. Quando eu apego a minha felicidade apenas em situações, eu também tenho um risco. Ela fala: há quem sacrifica o futuro utilizando de empréstimos e prestações com juros explosivos para viver essas ilusões, que retornam como pesadelos no momento dos resgates da dívida. Olha o que nós estamos vendo no presente, pessoal. Pessoas fazendo empréstimos altíssimos só para ter um novo, viciado somente no novo. O carro tem que ser o último do ano, o celular, enfim, a roupa tem que ser a mais cara. E às vezes, o apego. E mesmo quem tem uma condição financeira de fazer essas trocas, fica na ansiedade sempre do novo e pode deixar de vivenciar experiências espirituais. Lembrando e ressaltando aqui o que nós falamos, o Espiritismo não nos proíbe nada. Quem tem condição financeira de fazer nada. O que nós estamos trabalhando aqui é o apego e colocarmos as nossas aspirações, desejos apenas nisso. E aquele que não tem condição, que faz as dívidas, prejudicando o futuro, como a Joana está dizendo aqui, alterando todo o seu estado emocional. Estamos vendo aí na atualidade quantas pessoas indo para o vício do jogo online, que é mais fácil. Porque às vezes, na ilusão de que o dinheiro ou de que as coisas materiais, trarão apenas elas a felicidade ou conforto psicológico. E a Joana termina a mensagem falando: busca então os prazeres simples e duradouros, aqueles que não irão te perturbar o presente e nem te escravizar no futuro. Olha que mensagem importante aí para falarmos sobre o apego e o desapego, tema aí, né, nessa construção desses alguns evangelhos que nós falamos. Obviamente, como eu disse, pessoal, nós podemos citar esse tema outras vezes, mas eu espero que vocês possam ter fixado esse tema em vocês, lembrando que nós utilizamos o capítulo do Evangelho, e eu recomendo que vocês leiam o Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje eu falei com vocês do item 14, o desprendimento dos bens terrenos. E é um capítulo que tem mais de 3 páginas, é bem grande, né? Não dá para lermos todo aqui o item, mas quem fala para nós é o Lacordaire, em 1863. É um capítulo bem grande, eu tentei resumir ele aqui para vocês, mas ele vai falar sobre esse desapego, sobre a construção desse desapego dos bens terrenos. E como eu disse aqui também, além do Espiritismo, o Espiritismo como um todo nos ensina a desapegar. Como um todo, ele nos ensina, porque ele nos ensina que tudo é passageiro e tudo é empréstimo de Deus. Tenho falado isso aqui constantemente também para fixar em nós. Todos os capítulos do Evangelho, então, vai nos ensinar sobre o amor, sobre o não julgamento, sobre o desapego. Assim é o Espiritismo cristão. Você vai aprender isso em todos os capítulos, mas tem alguns capítulos que vão pontuar mais, como esse que eu falei, o 16, e também no início, quando vai dizer sobre a felicidade não é deste mundo. Temos então na Terra momentos passageiros de felicidade. São momentos efêmeros, podem durar mais ou menos, dependendo da situação, mas são passageiros porque ainda estamos num planeta de provas e expiações. Então, o Espiritismo como um todo nos ensina isso. Nada nos é proibido, podemos vivenciar as coisas com cautela, bom senso. E falamos aqui também que tudo há um momento certo. Cada encarnação é programada. Em algumas nós temos uma maior condição financeira, outras não. Mas que em todas há uma missão por trás. Ninguém então volta e se materializa na Terra por um mero acaso.
Há um aprendizado ali coletivo e individual muito grande. E tudo que você tem, sendo um empréstimo de Deus, pode e deve ser compartilhado, como o Espiritismo nos ensina, através da caridade material e mais ainda da moral. Quando nós falávamos para não nos apegarmos também ao conhecimento. Quando eu ensino, então, quando eu divido o meu conhecimento, eu aprendo duas vezes. E hoje a ciência comprova. Quando eu dou aulas, quando eu compreendo e passo para frente essa compreensão, eu posso então aprender ainda mais. Então falamos do apego no âmbito aqui material, da matéria, do dinheiro, da fortuna, da herança. Falamos também do apego ao conhecimento e falamos do apego a pessoas amadas. Quando eu digo pessoas, estamos aqui colocando tudo, todo o ambiente familiar, avós, tios, mãe, pai, enfim, os parceiros amorosos. Quando vivenciamos com a leveza do desapego, não quer dizer que nós não amamos, muito pelo contrário, como o monge da caneca, ele ama ainda mais, entendendo que em algum momento ela pode quebrar e ir embora, ele a utiliza com consciência e leveza. Quando então percebemos que a pessoa pode partir, quantas pessoas ressignificam quando recebem a notícia de uma doença terminal? Ressignificam a vida ali em 1 ano. Passa a dar valor a cada segundo, a cada almoço em família, a cada viagem. Por que não então vivenciarmos assim? Porque ninguém sabe o momento certo da nossa partida. Com essa leveza, desapegamos então e podemos nos apegar ao que é nosso de fato, os bens espirituais. E para terminar, eu me lembro aqui da frase de Jesus. Aonde mora então o nosso grande tesouro? Aonde fixa esse tesouro? Dentro de nós. O seu tesouro está onde está o seu coração. Então, uma vez desencarnado, nós vamos em busca desse tesouro. Se ele é material, ficaremos apegados aqui na matéria, demasiadamente angustiados com algo que nós não conseguiremos nem tocar, porque ele está numa dimensão diferente da nossa. Agora, quando nos apegamos nos bens eternos espirituais, temos então uma construção saudável, psicológica e integrativa para nós mesmos. Vamos então para a nossa meditação final. Esse é o momento que nós nos desligamos um pouquinho da matéria temporariamente e nós vamos receber o passe, a troca de energias. Nós estamos aí nesta paisagem contando com o auxílio dos magnetizadores da Colônia das Águas, esses benfeitores queridos. E hoje eu gostaria de convidar vocês a entrarem mesmo em imersão neste lago cristalino, tão leve. A água tem uma leveza bem característica das águas nas colônias espirituais. E nós vamos sentir que estamos dentro deste líquido, que é o líquido benéfico dos benfeitores espirituais desta colônia. Não precisa ter medo nem insegurança quem tem medo de água, pois ali estamos totalmente seguros e amparados pelos benfeitores. Eles estão à nossa volta, bem cuidadosos, zelosos, e não falam nenhuma palavra verbal, mas com o olhar nos diz palavras bem profundas. É a verdadeira essência do Espírito. A comunicação, então, pela transmissão de pensamento. E vamos recebendo, então, vigorosas vibrações dessas palavras que nós não ouvimos, mas sentimos em nós. E neste momento inicia, então, a troca energética. Iniciando no topo da nossa cabeça, descendo até os nossos pés. A primeira é para uma limpeza. Uma limpeza em todo o nosso sistema que filtra o nosso organismo, de limpeza do nosso organismo. Tudo que ajuda a limpar o nosso organismo passará então, neste momento, para uma limpeza.
nossos rins, o fígado, intestino, que ajuda também a limpar o nosso organismo. Os benfeitores, então, nos ajuda, nos auxilia a regular todo o nosso aparelho digestório, circulatório, as nossas veias, tanto no campo físico e espiritual. E nós vamos recebendo os bons fluidos. Na segunda etapa, estamos entrando então para recebermos. E não se esqueça, desde o início do Evangelho, eu pedi para vocês trazerem no pensamento alguém. Convide essa pessoa para receber esses bons fluidos. Alguém que esteja doente ou precisando, hospitalizado, que neste momento precisa desta troca energética. Não tem problema se você pensou em mais de uma pessoa. Só que neste momento, mentalize o rosto e o nome. E peça também. Jesus nos ensinou a pedir com fé e amor. Vamos pedir. Pedir a Ele as bênçãos e o direcionamento. Querido Mestre e amigo Jesus, neste momento, estamos aqui com muitas pessoas, amigos de diversas regiões do Brasil e do mundo. Nós queremos agradecer imensamente pela presença dos amigos espirituais. Eu agradeço também pela equipe espiritual que me intuiu durante este Evangelho sobre o apego e desapego. Nessa sequência que nós aprendemos tanto. Eu também sou um aprendiz e eu quero agradecer. Agradecer a equipe encarnada e desencarnada e pedir para aqueles que ouvem este Evangelho, que ouvirão no futuro, que eles possam receber neste momento, junto com essas vibrações dos nossos irmãos da Colônia das Águas, mais um pouquinho de amor e de esperança. E nós somos imensamente gratos. E neste momento, com muito amor, com muita gratidão, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos voltando, meus irmãos, agradecendo a equipe espiritual, com muito carinho, com muito amor, abraçando esses irmãos queridos, enviando boas vibrações e voltando lentamente para o nosso corpo físico, com consciência, voltando para o aqui e para o agora das nossas próprias vidas e agradecendo aí a espiritualidade. Mandar um abraço para vocês, não esqueça aí de deixar o nome, a cidade e o estado, né, que vocês estão. Quero mandar um abraço para Vânia Belo, de Maceió, Alagoas. Tiago, da Alemanha, está sempre aqui com a gente também. De Goiânia, em Goiás. O Elvis, grande abraço, meu amigo, doutor Elvis. Maria Conceição, um grande abraço. Cássio, um grande abraço. Gracinha Milar, que Deus te abençoe. De Vilhena, em Rondônia, o Roberto Fleck. Marcelo Pinto, um grande abraço. Zuleide Russo, um grande abraço. Beth Gomes, também sempre aqui com a gente. Conceição, da cidade do Porto, em Portugal. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba, um grande abraço. Aline Silva, de Braga, em Portugal. Milene Smith, um grande abraço. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, um grande abraço, amiga. Marina Varosa, eu acho que é isso, de São Paulo, em capital. Um grande abraço. Lica, um grande abraço. Dani Marques, um grande abraço. Viviane de Fátima, de Botucatu, em São Paulo, um grande abraço. Teresina, no Piauí. Messi, acho que é isso mesmo, um grande abraço. Eduardo Silva, um grande abraço. Dias Dávila, Janda, na Bahia, um grande abraço. De Alvorada, no Rio Grande, a Vânia Souza. Amanda Oliver, um grande abraço. Sônia Marinho, de São José dos Campos, um grande abraço. Rinaldo Francisco da Silva, de Santo André, em São Paulo. De Brejão, em Pernambuco, a Marinês da Silva, um grande abraço. Fatinha Viana também, aqui de novo, um grande abraço. Iva Araújo, de São Paulo, capital, um grande abraço. Arthur Câmara, um grande abraço. Branca Ramos, de São Paulo, Adamantina, também São Paulo, a Sueli Silva,
um grande abraço. Fabiana de Guarulhos, em São Paulo também. Márcia Inês, São João del Rei, Minas Gerais, um grande abraço. Luciana de Palhoça, acho que é Santa Catarina, né? Rosane Ferreira, de Juiz de Fora, Minas, um grande abraço. Luana, um grande abraço. Lara Brito, também do Rio, um grande abraço. Sol, de Maringá, um grande abraço, Sol. Elci Barreto, um grande abraço. Elci, eu acho que é do Chile, um grande abraço, Elci. Escreveu em espanhol. Branca Ramos. Pessoal, não vamos poder nos demorar muito. Eu quero agradecer a vocês. Um grande abraço para Cristina Rodrigues de Jesus, também está sempre aqui ajudando a compartilhar. A Sandra Neves, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, um grande abraço também aí. Vitória da Conquista também, pessoal aqui, um grande abraço. Rosa Maria, da cidade do Porto, de Portugal. Ricardo Bermudes, da Alemanha também, um grande abraço. Isamar Chamorros, de São Bernardo do Campo. Dr. Marco Antônio, também sempre aqui com a gente. Muita gratidão a todo mundo. Campina do Monte Alegre, São Paulo, a Viviane Antunes, também sempre aqui. Pessoal, um grande abraço. Peço a vocês que nos ajudem mais uma vez. Compartilha, comente. E um grande abraço vibracional para todos vocês. Até o próximo domingo, se Deus quiser.